A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Estou aí à frente do Projeto Resgate e também do Ir e Pregar o Evangelho. Hoje, irmão, queria falar aí a respeito do trabalho da comunidade, ao qual Deus tem preparado irmãos e irmãs valentes. É Deus que prepara todas as coisas, irmão. Da onde a gente espera que não se vê nada, vem todas as coisas. De um povo humilde, de um povo sofrido, alguns injustiçados, alguns arrependidos, porque a verdadeira obra de Deus ela é construída com um verdadeiro arrependimento, irmão. Nós cremos sinceramente em Cristo Jesus. Irmãos, aqui no vídeo vocês estão vendo aqui uma congregação do lado aqui sendo construída. Ali é uma salinha que foi construída, Deus preparou, coração de pessoas valentes, ali em Trindade, Goiás. Está ali nesse trabalho o nosso irmão Gesiel, né, e família, Deus colocou ali no coração de fazer esse trabalho. Mas antes de falar desse trabalho, gostaria de ler uma mensagem aqui, irmão, que está em Lucas 8. Está escrito assim: as mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 discípulos iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Irmão, notamos aqui que mulheres serviam ao Senhor. Por quê, irmão? Porque a mulher, ela, numa época muito religiosa, ela foi muito perseguida, muito massacrada. E Jesus trouxe essa libertação. Jesus trouxe esse renovo, essa esperança, né, irmão? Porque socialmente eram oprimidas, né? As mulheres, como é hoje. Hoje você mulher cristã, tem toda a liberdade, você como mulher cristã, algumas que se quer separar, separam. As leis lhe favorecem. Hoje a proteção, a agressão, né? Mas nessa época de Jesus, a sociedade era fechada, irmão. As mulheres eram oprimidas, né? Devido à parte religiosa, irmão, sabe, né? E a própria sociedade em si, a mulher não tinha esse direito. A mulher não é como hoje, que volta, que dirige carro. Isso foi conquistas recentes. A gente percebe que a mulher cristã era muito valente, irmão, porque elas viram em Jesus alguém que oferecia, alguém que trazia a palavra de vida eterna, alguém que dava dignidade, alguém que via como pessoa. E essas mulheres investiam no evangelho, irmão. Elas ajudavam. Aqui cita especificamente que elas ajudavam, porque o Senhor Jesus ia de cidade em cidade com 12 homens para cima para baixo, e elas ajudavam. Então, Jesus precisava se alimentar, os 12 homens estavam com ele também. Se ia de cidade em cidade, tinha dias esse percurso. E como é que se sobreviver, e onde se abrigar? Então tinha pessoas valentes que investiam no evangelho. Hoje em dia, irmão, algumas denominações têm uma estrutura, têm uma base sólida que permite investir no evangelho ou permite dar mais conforto aos seus fiéis. Mas nós da comunidade somos um ministério pequeno, irmão. Um ministério de pessoas valentes também. E alguns têm investido no evangelho. Tudo aquilo que você está vendo aqui, irmão, não tem nada a ver com a administração, porque a administração não tem recurso para isso. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Então tem pessoas que investem em almas. Mas por que construir um local? Irmão, temos que ter um local para abrigar o povo, para ensinar o povo. E esse local aqui está saindo custo zero para o povo de Deus. São pessoas que investem o seu próprio recurso. Pessoas que investem, um grupo de pessoas que acabam investindo, né, acabam ajudando, outros até alugam, outros arrumam espaço na sua casa, né, na varanda, numa garagem, para pregar a palavra, para falar de Deus, para falar de Jesus. Aqui, irmão, as almas, para poder ter um lugar, alguém, Deus tocar no coração e investir. Assim como as mulheres ajudavam o Senhor Jesus, aqui alguns homens e mulheres também têm ajudado o Senhor Jesus através de quê? De investimento
para poder pregar o reino de Deus. Não é só anunciar a palavra, né? Ainda que, humanamente falando assim, né? As ovelhas, elas têm que levar para pasto, elas têm que levar água, beber, mas tem que ter um lugar que elas têm que se abrigar. E nós cristãos, pelas nossas leis, nós temos um local específico para nós reunirmos, né? Então Deus tem preparado o coração de pessoas valentes, irmão. Hoje eu estou falando ali em Trindade, em Goiás, onde o servo de Deus tem, junto com outras pessoas, investido ali, irmão, para que esse trabalho seja realizado. Então, no dia 6 de próximo de dezembro, vamos ter a inauguração dessa salinha de oração aqui. Coisa linda, irmão. Eu creio, irmão, por exemplo, irmão, 70 pessoas no mínimo vai caber nessa salinha, 70 ou 80 pessoas, que pode ser apacentado. O irmão pode ver que ele nem terminou o teto, ele fez as bases, ele cimentou o chão, em alguns vídeos colocou bancos, né? E desse vídeo aqui demonstra vários acontecimentos para chegar. Então, lá em Trindade, em Goiás, já tem uma salinha, tem uma casa de oração para 70 pessoas. Olha que coisa linda, irmão. Tem a parte rústica, quando ele pegou isso aí, quebrou tudo, irmão. Arrumou, né? Para atender, para que os irmãos possam ter um local para servir a Deus. Né? Então é muito importante, você que está vendo esse vídeo, você que não conhece a comunidade cristã no Brasil, o nosso trabalho é sério também, irmão. O nosso trabalho visa, né, irmão? Olha, as partes rústicas tem. Investir em almas, então deve faltar muita coisa. Mas dia 6 já vai ter inauguração e a apresentação do nosso irmão Gesiel como ancião ali naquela localidade. Vai atender o povo, a região. Conversando com o irmão, tem muitos jovens espalhados lá. Vai ter culto de jovens, muitos jovens. Vai ter no domingo, no dia 7, vai ter um outro culto. Mas ali também vai haver um batismo pela fé. Ele sentiu de fazer um culto e batismo. Se Deus preparar a alma, vai ter alma se batizando. Então você vê ali o esforço, o investimento, sem custos. Não estamos pedindo dízimo, não estamos forçando ninguém a contribuir para que esse trabalho seja feito. E sim é esforço voluntário. Mas se você também tem um desejo de colaborar, sente colaborar, pode ligar para mim. Nós passamos aí como você possa contribuir para o Evangelho. O Evangelho precisa de investimento, irmão. Para que pessoas possam apacentar, para que pessoas possam ensinar, né? Então, isso tudo é esforço ali dos irmãos da comunidade. Nós agimos de uma forma simples. Estamos começando lá de baixo, irmão. Vimos e percebemos que muitos lugares cresceram, mas esqueceram que um dia foram pequenos. Esqueceram que o objetivo de tudo aquilo ali é investir em almas, é em falar do Evangelho, é investir em projetos sociais, investir na família, investir em alimentação e educação para o povo de Deus. E muitos esquecem disso, esquece. Então faço o convite. Dia 6 de dezembro, 19h30, culto de inauguração da comunidade cristã Casa de Oração em Goiás e a apresentação também do nosso irmão ancião ali, Gesiel, provavelmente com o irmão ancião Isaías Gonçalves. Deus sabe para todas as coisas também, poderei ir também. E outros